Olá pessoal, meu nome é Vanessa Alves, eu sou professora de língua portuguesa. Você que vai fazer os FESEX vai ter aqui um compromisso junto a mim no ano 2017 no curso à distância, no nosso CPE. O comentário é que essa prova este ano veio extremamente gramatical e provavelmente os tópicos gramaticais ressoem, venham à tona na prova do ano que está por vir. Então, eu espero que você seja convidado a ter minutos dessa nossa didática e comece a pensar nessa prova com maior profundidade. Lembrando que texto não é menina dos olhos para essa banca. A gente tem que se debruçar na gramática, não nos esqueçamos disso. E para a gente começar, o que a gente selecionou? Bom salientar, a gramática tem várias áreas. A fonética, a fonologia, a morfologia, sintaxe e semântica. Vanessa, essa banca cobra de mim isso ou cobrará? Obviamente que sim. Só para você ter um gosto, um minuto aqui do que vai ser o nosso curso, a gente seleciona um tópico e vamos debruçar sobre ele. Um tópico importante relacionado à morfologia. Então, primeira questão a salientar. Quando a gente se debruça na gramática, o que é que seria morfologia? Então, eu tenho que ter isso claro, limpo em mente para poder trabalhar. Morfologia significa estudo de forma. Então, eu tenho que saber, ter pertinência, o que é a classe gramatical, o que é uma conjunção, o que é uma preposição, o que é um advérbio e, por sua vez, ter domínio do conteúdo frente a essas classes gramaticais. Lembrando que eu tenho 10 classes gramaticais em língua portuguesa, sendo destas 6 que flexionam em gênero, em número e 4 não flexionáveis. Quem seriam essas 4 que nos interessam para o momento? A preposição, e quem sabe preposição sabe regência, a conjunção, nossa pauta do dia, o advérbio e a interjeição. Como é um conteúdo extremamente relevante, eu te convido a pensar com carinho nos conectores. Para isso a gente vai fazer primeiras definições, conceituações, até mergulhar no conteúdo propriamente dito. Vamos a perguntas? Quando você pensa em conjunção, qual é a primeira coisa a ficar em cabeça? Não necessariamente a banca há de nomear o termo conjunção, porque eu posso também me deparar com palavras como conector, conectivo, e se ele não cobrar dessa forma, elemento de coesão, qual é o papel funcional da coesão e qual seria o papel funcional da conjunção? Amarração gramatical, são os elos e nós textuais. Então, eu tenho que entender que certas palavras desempenham uma forma de unir, ora elementos da mesma classe gramatical, ora orações, que é o que se mais cobra em prova de extremo grau e valia gramatiqueira, como é a tua. Então, provavelmente, ele vai especificar as relações entre parágrafos e períodos, as relações sintático-semânticas. Vanessa, eu lembrei que conjunção, sendo invariável, não pode flexionar e que existem 2 categorias quando eu vou me debruçar esse estudo. A categoria das coordenativas e a categoria das subordinativas. São 14 relações semânticas ao total e deixamos ao lado a integrante que num dado momento a gente debruça o olhar sobre ela. Em especial hoje, nessa aula de apresentação, para você me conhecer, você tem aqui a conjunção no sentido de entendê-la como mecanismos de coesão e entender as coordenativas em especial. De cara, já vou lhe dar uma dica importantíssima. Quando eu penso em conjunção coordenativa, eu associo a essa questão do elemento coesivo e eu sei que existem 5 categorias pré-estabelecidas. Dentre elas, uma dicasinha que é CAI. Não recordo. O que seria esse CAI? As conclusivas, aditivas, adversativas, alternativas e explicativas. A gente fecha um ciclo desses 5 elementos. E qual é a grande característica de uma conjunção coordenativa? Ora, ela vai fundamentar, ela vai tecer as orações coordenadas, às quais nós vamos começar aqui, a fazer referência nesse momento. Então, vamos começar a pensar, ponto a ponto, quem é que configura esse quinteto. Num primeiro momento, a gente teria os mecanismos de conclusão ou fechamento. Quem é que em língua portuguesa me perpassa a ideia de conclusão? Obviamente, eu tenho palavras como um logo, um portanto, um por isso, um por conseguinte e uma palavra, queridos, que merece extrema atenção. Pois,
Já já você vai perceber quão relevante é a gente pensar com carinho na palavra pois, porque ela pode transitar entre relações semânticas distintas. Num primeiro momento, a gente vai entender como conclusão, mas já já ela pode aparecer camaleônica que é, com um valor explicativo. Então, pega essa frase e leva para a vida. Tudo depende de como a frase e o contexto pontua ou conectou. Vamos empregar isso dentro de um exemplo. O país não investe em seu presente, vírgula, portanto extermina o seu futuro. O que é que a gente observa? Que essa palavra, portanto, ela estabelece um elo, daí a questão da coesão, entre a ação de não investir, e aqui a gente destaca, em relação a exterminar o seu futuro. Como é que a gente pode pensar nisso com carinho e avaliar com bastante critério? Existem duas formas de cobrança. A primeira cobrança é: a palavra destacada na frase tem um valor lógico-semântico, aí você já fica de olhos bastante atentos para essa expressão, que nomeia letra A, conclusão, letra B, soma, letra C, explicação, e aí ele vai tecendo a caminhada do conector. Isso é uma forma de cobrança. Uma outra forma de cobrança, não menos importante, é perguntar que outra palavra e ou expressão pode também estar aqui presente. Então, você pode pensar, o portanto, no fragmento textual, lembrando que isso pode ser um comando para ti, pode ser trocado por um dos conectores abaixo, sem alteração de sentido em qual das alternativas. Então, se você tira um portanto, joga um logo e faz com que ele caiba devidamente, a ideia que se perpassa é de uma conclusão. Então, para isso instaurar em cabeça, põe assim esse elemento: vou passar no concurso. Portanto, esta é uma meta para 2017. A ideia de um portanto é fechar, é fazer um encerramento estrutural. Eis a primeira história a ser contada, eis a primeira relação sintático-semântica. Mas tu te lembras do exemplo que foi dado e da dica cai. Então, se a primeira me perpassa uma conclusão, a subsequente me daria a adição, que não necessariamente precisa aparecer com essa palavra numa questão, porque conjunções aditivas podem vir com outras nomenclaturas. Por um exemplo, a ideia de soma, o termo que conota acréscimo, associação. E aí eu já te faço uma pergunta. Se um, portanto, reitero, é uma palavra que, em regra, me conota a ideia conclusiva, vou sempre perpassar essa ênfase para você, qual seria o valor lógico-semântico e a palavra que a gente está buscando aqui agora em pauta? É o i. Então, quando você vir, em regra, um i, a ideia de acréscimo, de concatenar elementos. Mas toma cuidado, porque há aquela frasezinha que em português a gente não gosta muito de escutar. Toda regra tem a sua exceção. Então, você põe assim em cabeça, em regra, o i vai viabilizar, vai materializar um valor de soma. Mas pode ser que numa outra estrutura sintática, num outro contexto, ele apareça de uma outra forma. Nessa frase especial, ele conota esse valor de acréscimo. Vejamos. Estudar e ter cultura, vírgula. As crianças necessitam disso. 2 comentários. Eu tenho aqui o verbo estudar, bem como o verbo ter. E de maneira óbvia, o conector i está atrelando, associando esses 2 elementos. Então, a gente fica aqui com o i no valor de soma. Mas como é que a banca poderia cobrar isso de você? A palavra i pode ser substituída, mantendo-se o valor semântico, por qual dos conectores abaixo? E aí você pode se deparar com um estudar, além disso, não só estudar, mas também, porque na nossa listinha aqui, outras expressões desempenham o mesmo papel. Então vejamos, além do i, quem também me perpassa essa ideia somatória? Um nem, quando se equivale ao e não, bom salientar. Um não só, como já pontuado, associado ao mais também, a expressão mais ainda, a expressão como também e tantas outras. Porque uma coisa que a gente vai discutir muito ao largo das nossas aulas, não decore conector, essa não é a meta. É você entender na estrutura profunda do texto o valor lógico, semântico, encarar a palavra e dizer, você ir,
é conjunção aditiva e há outros elementos que desempenham o mesmo papel. Então, em regra, um I perpassa esse valor, com um comentário. Eu sou muito cautelosa, seja também com esta palavra. Você vai dizer por quê, Vanessa? Porque se o mais aparece por aqui, para que ele conote a ideia de soma, eu tenho também de avaliar um conector ao lado, ou seja, uma expressão ao lado. Aqui uma outra dica das tantas que virão. Mais sozinho, oposição. Agregado a um ainda, a um também, adição. Então pensa com carinho nessa dica, patenteia, leva com calma e tenta ver na frase como foi o usufruto desse termo, ok? Em regra, se ele veio associado a uma outra palavra, ele fundamenta a ideia de soma. O que é que a gente já tem para esse momento? Um portanto, reitero, com valor conclusivo. E o I, ou uma palavra a mais associada a uma outra, é um valor somatório. Mas lembra que o caminho é cai, isso cai em concurso. Então, depois das conclusivas e aditivas, complementando, a gente não pode esquecer das adversativas. Então, vamos pensar agora nas relações de adversidade, que não necessariamente precisam ser chamadas como conjunções adversativas. Então, aqui eu reitero um outro ponto. Eu posso me deparar com a seguinte nomenclatura: adversidade, oposição, contraste, contradição. Fica a critério do observador, desse que vai projetar a questão. E se aquelas palavras de outrora desempenhavam um valor, hora de conclusão, hora de soma, quem seria a menina dos olhos para essa lista pré-estabelecida? Obviamente, o já citado, mas a gente também tem o porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto e etc. Ou seja, eu tenho tantos conectores que desempenham esse valor de rota oposta. Porque vamos partir de um princípio, o que é um adversário? É aquele que vai ao teu encontro ou aquele que vai de encontro a ti? A resposta, eu escutei daqui, você me deu, é aquele que vai de encontro a ti. Então, a ideia é uma rota contrária, ou seja, uma oposição entre as orações da estrutura. A frase exemplo diz: o país não investe em educação, vírgula, mais bilhões de reais são desviados por políticos corruptos. Ou seja, porém, contudo, bilhões de reais são desviados. A ideia de uma rota oposta. E lembra aquela dica que fora citada agora há pouco. O mais sozinho, oposição, associado a um termo, adição. Um ainda, um também. E aqui uma pausa para um comentário extremamente relevante, uma parada leve. Quando você olhar para um mais, você também não pode sempre, não é uma palavra que a gente utiliza em língua portuguesa, conotar a ideia de oposição. Porque se você diz, por um exemplo, emagreceu muito, mas perdeu as roupas, esse mais não perpassa um valor de oposição, de caminho contrário, e sim soma. Então, as palavras necessitam de um contexto para se poder configurá-las. Quando você olhar para um termo, primeiro analise o valor semântico que a estrutura perpassa. Bem como vale salientar, será que todo I ele vai perpassar um valor de soma? Não. Porque se você disser, não gosto de português e ainda assim farei uma excelente prova em 2017, a ideia desse I é de oposição. Então, as coisas podem ser maleáveis a depender da estrutura, mas utilizemos a palavra ou expressão em regra. Em regra, um mais é oposição. Associado a um também ou um ainda, reiterarei sempre a ideia de soma. Com esse caminhar que a gente está discutindo, o CAI vai se delineando, vai se esboçando. E um dos últimos elementos seriam as alternâncias e as explicações. Para a gente cumprir essa lista, quem seriam os conectores que perpassam o valor de alternância ou escolha ou exclusão? Os famosos ou, ora, já, quer, seja, e os últimos supracitados, embora tenham sido verbos, quando estão dentro de um contexto, flexibilizam. Então, percebamos uma coisa importante. Para que nós tenhamos uma ideia de alternância fundamentada em plena, eu vou precisar sempre de vir aos pares, ou de as verificar dentro de uma frase aos pares. Vejamos, ora estudam, ora trabalham, uma situação bem real para ti que está aí avaliando essa análise.
Quando você pensa no ora a ora, a ideia de ter pares, de estarmos casados, tem de vir à tona. E vale salientar, muitas vezes num contexto, um ora é muito mais flexível que propriamente um ou. Porque pensemos, ou trabalha ou estuda. Você não consegue verificar tacitamente a ideia aí, que seria simplesmente de uma flexibilidade. Quando você diz ou, você está impondo ao seu leitor uma ideia de escolha. Então, se esta banca diz que o ou, ora, é solitário, seriam e são alternantes, perfeito. Mas a depender de um contexto gramatical e profundo, ele pode alternar esse valor. Tudo vai depender da maneira como ele vai pontuar isso para ti. E por fim, para cumprir com o nosso CAI, as meninas que adoram aparecer, as conjunções que desempenham explicação, justificativa, bem como a palavra motivo, razão. A estrela maior dessa constelação explicativa, obviamente, é o porquê. E aqui uma terceira dica para fundamentar. Existem 4 porquês em língua portuguesa. O que nos interessa é a conjunção explicativa. Então, Vanessa, nos dê uma dica para realmente ficar em cabeça, a gente levar para essa prova e conseguir fazer essas questões. Porque junto, conjunção, não tem acentuação e é uma explicação. Esqueça disso não, viu, meu campeão? Rimou sem querer por aqui, você bota isso aí bem em cabeça e lembra. Em língua, quando você vira um porquê unido, atados, laços, você tem que lembrar que aqui é uma conjunção. Porque eu tenho porquês diferentes para contextos diferentes. Mas perguntou, separou o porquê. Juntou, explicou. Mas, Vanessa, eu vi em algumas gramáticas mais profundas que o porquê pode ter outra relação semântica a apresentar. De fato, nós vamos nos ater nesse momento à relação de explicação. Mas segura uma dica, um porquê junto ainda pode ser finalidade, num outro momento a gente explora, e ainda pode perpassar um valor causal. E é bom salientar, é uma linha muito tênue para que nós possamos discernir o que é uma explicação do que é uma causalidade, mas alguns elementos são contributivos. Então, vou lhe dar um exemplo claro e evidente acerca desse rapaz. Quando você substitui por um pois, já é um reforço para identificar como explicação. Quando você vira uma vírgula, é um outro fator contributivo. E se na tua oração, pega a dica, houver verbo no imperativo, estude, vírgula, porque certamente você terá êxito no concurso. Esse porquê, obviamente, é explicativo. Vejamos uma frase para ilustrar, depois dessa dica, o comentário. Precisamos de educação, vírgula, pois o Brasil precisa investir nessa área. De maneira muito clara, esse pois é uma explicação, uma justificativa do ato que está sendo desempenhado, a ideia de precisar de educação. E aqui um comentário, vou ilustrar para ti. Quanto à palavra porquê, fica bem claro, porque junto, conjunção, isso aí é fato. Quanto a um pois, cuidado, porque ele é camaleônico também. Como assim? Ele pode aparecer no nosso primeiro elemento citado como conclusivo e pode aparecer também na ideia de explicação. Depende da frase. Vejamos. Eu preparei aqui para vocês 2 frases para que a gente possa avaliar o papel funcional do pois na estrutura. Exemplo 1. Ele foi, pois, contemplado com aprovação. O valor desse pois é um valor conclusivo ou um valor explicativo? Foi contemplado com aprovação, vírgula, pois estudou bastante. Vanessa, para mim não há diferenças. E são notórias. A primeira é o seguinte, observa nessa frase 1 que a gente tem um destaque interessante, o foi. E que nós temos um pois posto a ele. E outro fator contributivo é a presença da dupla vírgula. O que é que as gramáticas rezam via de regra? Que quando um pois estiver anteposto a um verbo, a ideia é para explicar. Quando ele vem posposto, a ideia é de concluir. E eu vou além, para que essa dica fique em cabeça. Se você quiser, você substitui o elemento por um irmão de mesma ideia, de mesmo valor semântico. Eu mentalizei, professora, que um portanto conota a ideia de conclusão.
E mentalizei que um porquê, por sua vez, a ideia de explicação. Infiltrados aqui, quem é que cabe com adequação? É isso que você vai testar como primeiro fator. Ele foi porque não cabe. Ele foi, portanto, ele foi logo, ele foi então contemplado com aprovação. Então, voltemos a dois polos iniciais acerca do pois e lembremos, antes do verbo explica. No caso do exemplo 1, depois do verbo conclui. Outro fator importante, uma vírgula, o pois explica. Entre dupla vírgula, em regra, sempre pensemos com cautela, ele é conclusão. Então, nessa frase, este pois perpassa ao valor conclusivo, ou seja, funciona com o valor de uma conjunção conclusiva. Distinto ele é do exemplo 2. Vejamos. Foi contemplado com aprovação, pois, reitero, estudou bastante. Primeiro, esse pois aqui, ele está anteposto ao verbo estudar e pode tranquilamente ser trocado pela palavra porquê. Foi contemplado com aprovação porque estudou bastante. Então, outro fator importante também é a presença da única vírgula. Ou seja, uma mesma palavra angariou sentidos distintos. Se num primeiro momento, entre dupla vírgula, conclui, num segundo, obviamente, o rapaz perpassa uma explicação. Ou, se tu queiras, funciona com valor explicativo. Então, para a gente configurar isso, deixar bem em cabeça, palavras se materializam no contexto, é a frase que mais vai ressoar de minha boca. Elemento importante, para a gente configurar isso aqui, a gente volta àquele ponto de partida. A dica mó qual foi? Cai. Conclusivas, aditivas, adversativas, alternativas e explicativas. Isso fundamenta o que a gente concebe de conjunções coordenativas. Uma primeira parte desse elemento das conjunções, cujo papel está aqui, ó. Soma, agrega, conecta, faz essa junção de elementos. Pois bem, já que a gente está nesse traquejo, começou a averiguar e a contemplar essas questões, eu vou te convidar para verificar como isso é trabalhado dentro de uma questão propriamente dita. Então, vamos a uma questão proposta. Vamos aqui a um pequeno elemento, uma questão simples, trabalhando algumas frases. Assinale a alternativa que apresenta uma correta inter-relação entre o trecho destacado e a relação semântica dada. 2 comentários. Fique muito atento a essa expressão aqui, ó. Porque as conjunções são providas de sentido, como nós havíamos e estamos vendo. Então, a gente precisa aqui trabalhar dentro do contexto. A primeira frase diz: algo que parece óbvio, mas tão difícil de realizar, não só nas políticas públicas, mas também nas ações empresariais, vírgula, como mostram inúmeros exemplos da nossa história. Ele coloca entre parênteses que esse elemento destacado nos dá uma ideia de comparação, mas o comentário é: antes de pensar propriamente na ideia, eu tenho que avaliar o conector, que aqui seria o como. Se é uma comparação, a gente teria um comparante e um comparado, mas isso a gente não verifica. Como é que eu tenho uma comparação? O concurso é como uma batalha, eu tenho um elemento que compara, eu tenho 2 elementos nessa história. Esse como em especial pode ser trocado por um segundo ou conforme, que futuramente a gente vai contemplar. Então a leitura seria: segundo mostram, conforme mostram, o que não nos dá um valor de comparação. Aproveito o gancho para dizer que na letra A a gente tem elementos que não foram destacados, mas merecem atenção. Mas tão difícil de realizar, não só nas políticas públicas, mas também nas ações empresariais. É que a gente constata que são mais, como já configurados, completamente distintos. Vamos lembrar a dica? Mais sozinho, em regra, oposição, associado a um também, a uma ainda adição. Então, embora ele não tenha falado, a gente contempla que a letra A tem esses elementos, nos fornece, mas não nos satisfaz. Eu preciso da correta relação semântica e a letra A não é a nossa menina. Olha a letra B. Para que isso se torne uma realidade no curto prazo, é fundamental o esforço de cada um.
ele nos diz que aqui o valor é condicional. Mas veja, para que eu tenha uma condição, eu preciso estar atado a um outro acontecimento. Se eu estudar com veemência, eu irei conseguir aprovação, mas só consigo se houver o estudo. Caso os sintomas persistam, retorne ao seu especialista. Você só retorna se houver a persistência sintomática. Aqui eu preciso lembrar desse para quê. Você vai estudar conosco para quê? Para que você aprenda, para que você tenha discernimento, para que você tenha um excelente desempenho neste concurso que está por vir. Então, o que ele nomeia de condição, em verdade, é uma finalidade. Vamos observar como? O esforço de cada um é fundamental, reestruturando a frase. Para que isso se torne uma realidade, a fim de que se torne. Então, o que na verdade ele contempla como condição, não é. A ideia foi de finalidade. A gente deixa a letra B também em stand-by e continua a caminhada. Se há alguma melhora nos nossos indicadores educacionais, eles ainda estão longe de alcançar as metas de qualidade propostas pela sociedade. Quem seria o conector? A palavra se, que também é outra danadinha, que merece nossa história ser muito bem contada. Sugeriria, inclusive, que nós tivéssemos sempre muita cautela com ela. Em língua, tanto um que quanto um se, parênteses, apresentam várias funções. Nesse caso, seria de conformidade, porque se o for, a gente troca conforme, segundo, e você não está pré-estabelecendo isso aqui. Então, veja, esse se, em regra, perpassa uma ideia de condição, o que nos faz pensar que a letra C também não é satisfatória. E já que você estudou, se debruçou, pensou no CAI, olha quem vai nos dar o A da graça como uma resposta adequada. O foco deve ser a equidade e os direitos do ser humano e, portanto, as áreas sociais devem ser priorizadas. É que a gente consegue vislumbrar. Primeiro, o portanto está claro, a olhos vistos, que é um valor de encerramento, uma conclusão do pensamento. E outro fator extremamente oportuno. Você visualizou, vislumbrou a questão da presença da dupla vírgula, aquela dica que a gente havia citado agora há pouco. Então, são dois elementos que contribuem para que nós possamos pensar que a letra D é uma resposta adequada. Porque você já viu que um portanto é um valor conclusivo aparente. Então, nessa história contada, letra D de discernimento e desejo realizado é uma resposta. Então, já que a gente está aqui nesse diálogo, nesse debate, para afirmar os elementos, o último, que seria aqui ponto de análise da letra E, diz: prefeitos de todo o país tomaram posse, discussando sobre corte nos orçamentos, embora a maioria deles tenha ressaltado que o social não sofrerá alterações. Caso estivéssemos realizando a prova, a letra D, menina dos olhos, já seria marcada. Aqui a gente vai destrinchar elemento por elemento e o pensamento reside no embora, que ele nomeia como causal, mas não é, que a gente vai identificar, e hoje tem gotas minutas dessa questão, que o embora é uma oposição, nomeada como concessão, quebra de expectativa lógica. Então, já que a gente está pensando em conjunções coordenativas tácita estritamente, eu teria de fato o portanto na letra D, ok? Então, vale salientar esta dica. As conjunções são elementos de prova, tanto as vislumbradas agora, apresentadas, como as subordinativas, que no outro momento, Vanessa vai vir por aqui, vai entrar esse contato com você, a gente vai dialogar bastante. Lembre-se, não esqueça, sua prova é fundamentalmente baseada em tópicos gramaticais. Da morfologia, sintaxe, esses elementos serão contemplados. Por agora, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que nós nos reencontremos numa próxima. Até mais!